Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender a usar os operadores que os SGDBs oferecem para nós. Tá? Os SGDBs oferecem uma quantidade grande de operadores e a gente vai falar aí dos principais. Então, os primeiros operadores que nós vamos falar são os operadores numéricos, né? Então, dentro do ambiente de banco de dados, eu consigo fazer o uso de cálculos numéricos para aí obter um resultado. Então eu fiz aí um somatório, posso fazer aí uma diminuição, posso fazer algo mais complexo, né, que seria a execução de uma raiz quadrada, fazer execução de uma raiz quadrada. Eu consigo aí também fazer um fatorial, tá? Eu consigo fazer exponenciação também, posso levar um valor a um expoente, além de outros diversos cálculos matemáticos que eu consigo fazer, né? Divisão, consigo fazer aí o resto de uma divisão utilizando aí o porcentagem, tudo bem? Consigo aí fazer raiz cúbica e diversos outros cálculos matemáticos. Um outro operador bastante interessante que nós temos aí também são os operadores lógicos, né? Os operadores AND, OR e o NOT, né? A gente consegue usá-los aí também não só somente dentro da condição where, quanto até propriamente aí dentro do select. Não? Então, se dentro de um select aqui eu fizer uma comparação se verdadeiro e verdadeiro, ele me retorna aí um resultado. Então vamos fazer isso de uma forma mais prática, né? Eu tenho aqui duas tabelas. Eu tenho aqui a tabela A e a tabela B. As duas possuem somente um campo e os campos possuem os valores verdadeiro e falso. Então o que eu vou fazer aqui é montar uma tabela verdade, né? Então se eu vier aqui e fizer um select asterisco from A e B, ele vai me trazer aí a tabela verdade dessas tabelas. Então o que eu vou fazer aqui agora é exatamente o uso do AND e do OR, né? Então eu posso fazer o seguinte: A em B, que eu vou chamá-lo aqui de A e B. Posso fazer aqui também um A OR B, onde eu vou mudar aqui o nome dele, né? Para ficar A ou B. E ao executar esse resultado, ele vai me trazer a tabelinha verdade, né? Ou seja, verdadeiro com falso é falso, né? A e B é falso. A ou B ele considera como verdade, ou seja, se um dos dois for verdadeiro, ele é verdadeiro. Aí tem a outra linha aqui, A e B são verdadeiros, então A e B é verdade, A ou B é verdade. E aqui o outro, né, é falso, falso, onde A e B é falso ou A ou B também é falso. E por último, o A falso e o B verdadeiro, onde A e B é falso e A ou B é falso, é verdadeiro. Então isso aí é uma tabelinha verdade, né, que eu consigo fazer usando os operadores lógicos que não precisam ficar somente dentro da cláusula where, né? Eu consigo jogá-los aí para dentro de um select. Então se eu tiver aí campos que eu queira fazer a verificação se é verdadeiro ou falso para que ele saia um determinado resultado, eu consigo fazê-lo diretamente dentro do select. Os outros operadores que eu possuo são os operadores relacionais, né? Então eu consigo, dessa mesma maneira, fazer uma verificação, por exemplo, se um determinado valor é maior ou menor que um outro valor, ou se ele é maior ou igual a um outro determinado valor. Então, dentro de um select, né, eu consigo fazer uso dos operadores numéricos, dos operadores lógicos e dos operadores relacionais. Tudo bem? Um outro operador também que é muito usado é o operador de concatenação, que dentro do Postgres é o pipe. Então, se eu tenho aqui um texto, eu posso usar o pipe para que ele faça a concatenação com um outro texto, tudo bem? No caso aí do MySQL ou de algum outro sistema de banco de dados, tem que verificar qual é o comando que ele usa, né? No caso do Postgres, ele usa o pipe. No caso aí
do MySQL, ele usa um tal de concat, né? Seria aí concat, aonde eu ponho aqui o texto 1 e o texto 2. Tudo bem? No caso aí do MySQL eu uso esse concat. No caso do Postgres eu utilizo o pipe. Eu tenho um outro operador também, que é o operador like, né? Que ele é usado para encontrar padrão dentro de uma string. Então se eu tenho aí uma tabela, por exemplo, pessoas, e eu queira identificar, trazer o registro baseado pelo nome, eu posso usar o like para que ele faça isso, né? Então eu venho aqui, defino aqui o where e ponho aqui nome, like, e defino aqui um padrão. Digamos, por exemplo, que eu queira todo mundo que comece com a letra A. Observe que eu defini aqui a porcentagem. Então ele vai me trazer aí todo mundo que comece com a letra A. Posso também trazer todo mundo que termine com o final Ira. Então ele traz para mim o Oliveira. Posso colocar isso também entre palavras no meio, né? Então eu posso pedir para ele trazer todo mundo que possui 2 O no nome, ele vai me trazer. E eu consigo fazer também o uso de caracteres únicos, né? Então eu posso virar e falar assim, olha, eu quero que você traga para mim alguém que comece com a letra A, cujo o segundo caractere pode ser qualquer um, e o resto pode ser N para frente. Então ele vai trazer para mim o primeiro caractere, no caso fica sendo qualquer número, né? Qualquer letra, qualquer caractere. E o terceiro caractere passa a ser N. Então ele vai trazer para mim somente as pessoas que comecem com A e tenha o terceiro caractere como N. Então ele vai trazer. Então com o like eu consigo fazer aí a busca baseada em padrões. Tudo bem? Dentro do Postgres existe um cara também chamado ilike. Tá? Esse like ele tem como objetivo trazer valores que são case insensitive. Então, tanto faz se o nome está ou não em maiúsculo ou minúsculo. E com o like ele vai trazer do mesmo jeito. Diferente do like, né? O like, se ele tiver minúsculo, ele não traz o resultado. Tranquilo? E por último, o último operador é o operador chamado similar to. O similar to, ele é muito parecido com o like, com a diferença que ele consegue aí trabalhar com expressões regulares, né? Então eu posso trabalhar aí com expressões regulares. Então eu posso, por exemplo, falar assim, olha, eu quero que você me traga todo mundo que comece com a letra A ou com a letra F. Tudo bem? Então dessa forma ele vai me trazer aí todo mundo que comece com a letra A ou com a letra F. Além de diversos outros padrões que a expressão regular aceita, né? Tudo bem? Então esses aí, pessoal, foram os operadores que os bancos de dados oferecem para uso no ambiente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.